Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus nos envolva. É muito bom voltar a essa casa de oração, para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos aprender, como a nossa irmã falou ali na prece, né? Essa mensagem já lida, que nos dá todo o conforto e essa casa sempre nos acolhe. É com muita satisfação que falar do Divino Mestre, dessa doutrina tão acolhedora, precisamos sempre estar, sempre com o coração aberto, sim, para aprendermos, porque através desses momentos na casa de oração, nós viemos aqui predisposto a isso, né? A essa mudança. E como a leitura lhe falou, o materialismo nos torna, às vezes, cansados, pesados. E quando a gente chega aqui numa casa de oração falando do porvir, que Jesus disse, vida e a abundância, é para que a gente possa entender que muitas encarnações nós vamos ainda ter, não é? Então essa doutrina ela é acolhedora, ela é próspera, ela é futura, né? Então hoje trazemos uma página do Evangelho de Jesus, que reporta sempre os bons ensinamentos, e está em São Lucas. Aquele que se eleva será rebaixado. Então, essa questão de quando Jesus fala isso, né? Aquele que se eleva será rebaixado, nós temos que entender que todos nós, aqui, vivenciando tudo que nós estamos vivenciando nessa encarnação, e mesmo os espíritos que não têm o corpo físico, aqui vem essa casa de oração para retornar a aprender esses ensinamentos. Ele fala a nós que aquele que se eleva será rebaixado, porque aqui queremos o quê? Títulos, poder, né? E a gente sabe que tudo isso tem uma escolha bastante árdua. Então eu trouxe esse capítulo, São Lucas, capítulo 14, de 1 e de 7 a 11. Jesus entrou em um dia de sábado na casa de uns principais fariseus para ali fazer sua refeição. Os que ali estavam os observaram. Interessante que realmente todo mundo queria saber o que Jesus ia falar, porque ele era um homem que ele chamava atenção. E o que esse homem tem para dizer? Porque ele mexeu e até hoje mexe conosco. Observaram. Então, notando que os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhe uma parábola. Ele sempre tinha uma deixa para ensinarmos, né? E ensinou. Ele disse, dizendo, quando fordes convidado para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não suceda que havendo entre os convidados uma pessoa mais considerada do que vós, aquele que vos haja convidado venha dizer-vos, dai o vosso lugar a este. E vos vejais constrangidos a ocupar, porque tu vais ter que te levantar. Pode sentar. Né? Constrangido. A ocupar, cheios de vergonha, o último lugar. Quando fordes convidados, ide colocar-vos no último lugar. Quando poderdes convidar no último lugar, a fim de que, quando aquele que vos convidou-lhe chegar, vos diga, meu amigo, venha mais para cima. Isto então será para vós um motivo de glória diante de todos que estiverem convosco à mesa. Porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se abaixa será elevado. Interessante, né? Porque você se coloca lá no último, venha aqui, ocupar-te o primeiro lugar. A pessoa sai. Então veem como é interessante o que ele sempre tem a nos dizer.
E essa máxima, ele sempre mostrou para nós a humildade diante dos nossos feitos. Em qualquer coisa que você dê, uma boda é uma festa. Esse banquete espiritual, todos nós viemos de onde quer que viemos para esse banquete, não é? Nos preparamos, às vezes não, na correria. Estou cansado, eu entro aqui, aí começa a prece, todo esse ambiente propício para nós buscarmos o quê? O nosso interior. Então ele tem, tudo que Jesus falou-nos, tem esse propósito de como que nós vemos as coisas. Porque a vida nos dá todo dia oportunidades, as escolhas. Então, essa máxima decorre do princípio de humildade que Jesus nunca cessa de apresentar como condição essencial da felicidade. E é interessante a gente percebermos que quando viemos a uma casa de oração, ao culto, para o Evangelho, para esses ensinamentos, nós temos que sairmos daqui melhor do que aqui entramos. Mas às vezes tem pessoas que nos dizem, não, aquele lugar me deixa irritadiço. Não dá para ficar lá. Então, às vezes somos convidados para olharmos isso. O que no nosso íntimo está mexendo? Por que aquelas palavras, esses ensinamentos, uma oração, uma música, nos dá uma inquietação? É para refletirmos. E por isso nós estamos aqui. Então, essa máxima nos convida, todos nós hoje, a meditarmos sobre essa humildade. Eu quero um encargo. Eu venho para aqui, dedicar-me como no grupo que estamos inseridos, né? Num trabalho de doação, de doarmos, de dar-se. Mas é tanta coisa que eu não consigo seguir. E para isso, temos que ter a certeza e não olvidar que esses ensinamentos é para que tenhamos a coragem de mudarmos. É para isso. Mas quando estamos no grupo, queremos ditar ordens. Sim, todo lugar tem que ter uma regra, tem que ter ordens, né? Mas ele observou que todos eles chegavam e queriam primeiro lugar, né? Porque a gente quer logo o bem bom de tudo, não é? Furar essa fila por quê? Eu quero ser atendido primeiro, né? Então assim, nós temos isso mesmo ainda culturalmente. Eu fui criado assim. E a doutrina dos espíritos é para isso, para refletirmos o quanto é importante buscarmos esse momento para nós. Não é? Então, essa máxima decorre a isso. Prometida aos eleitos do Senhor é que ele formulou assim: bem-aventurados os pobres de espíritos. Porque é interessante, eu falei ali sobre o materialismo e a própria mensagem do nosso irmão já falou ali, né? Sobre apegarmos às coisas materiais. E nisso nos enfraquece. Porque para você se desnudar, né, das coisas materiais, é esse chamamento de Jesus. Vem a mim quando estás sobrecarregado. Para analisarmos o que nos aflige. Temos que ter essa humildade. Porque inserido nessa sociedade, dentro da nossa família, que nós temos um grande dever, já ali, trabalharmos essa humildade. Ensinar aqueles que estão junto conosco, ou aprender, principalmente aprender, porque é uma troca, ali já tem que ser ensinado, né? Espera, vamos comer tudo junto. Várias regras que temos dentro de uma... E aqui não é diferente. Quando adentramos no trabalho mediúnico,
Atendimento fraterno, onde temos que ser ouvinte daquela pessoa que vem em aflição. Temos que ter humildade em escutar. E depois até analisarmos a conversa, porque todos têm para dar, né? Então essa disciplina comportamental, espiritual, porque somos espíritos. E quando nós estamos sobrecarregados com as coisas da matéria, fica difícil. Por quê? Porque a gente entra numa vibe de fazer as coisas automaticamente e não nos dá conta. Eu fiz isso. É porque estou fazendo e eu estou fazendo. E não paramos para pensar. E precisamos desse momento. Eu estou no meu automático. Falei aquilo ali de impulso. Humildade, né? Que aí as palavras soam melhor quando você vai ter que pensar o que é que vai falar. Porque primeiro vem no pensamento, depois codificamos. Mas quando por impulso, na vibe, na troca, na euforia, falei, desculpa. Porque vai falar mesmo. Porque nós estamos automaticamente entreligados. Mas o que é que tem a ver a Buda? Tem, porque todo momento nós estamos com alguém. E quando buscamos a oração, estamos a sós, quando meditamos, sim, mas não estamos sozinhos. Nós estamos tentando nos elevarmos o pensamento para ter essa conversa com Deus, com nós mesmos, né? Tudo isso precisa ter humildade. Eu ir ao encontro, porque muito queremos que sigam-me. Like. Quantas visualizações. Queremos isso. Mas será que eu estou contribuindo? Será que eu estou fazendo jus dessa elevação de 1000 tantas visualizações? Porque aqui ele diz que aquele que é mais rebaixado que vai ser elevado. Então esse comportamento nós temos que visualizar dentro de cada um de nós, não é? O Espiritismo, que é a doutrina dos espíritos, porque todos esses ensinamentos, espíritos da verdade, nos diz, eu já passei por várias coisas, não repita. Ama, tolera, tenha humildade. Então nós temos que, tantas vezes for necessário, escutar e ler esses ensinamentos, para que possamos ficar mais desmaterializados, sentir mais a presença. Mas esse meu corpo pesa. Sim, ele pesa porque é matéria, mas eu posso deixar ele suavemente, né? Cuidando dele, para que eu tenha mais esse acesso espiritual. Porque os espíritos estão aqui, a espiritualidade está aqui, o mundo espiritual está conectado aqui. Mas eu faço desse ambiente pesado, com espíritos que dá toda a informação de amor. Eu estou ligada a ele, como a nossa irmã pediu, para o espírito Arthur, sempre ser solidário a nós. Que nós possamos escutá-lo quando ele está pronto a nos dar a recomendação, quando um pai diz, não faz isso, meu filho. E nós tornamos a fazer, né? Tudo isso temos que ter humildade. Mas eu sei, eu já ando com as minhas próprias pernas. Lá vem você falar o quê? Eu sei. Sabemos já muitas coisas, porque todos nós somos inteligentes. Mas só, meus irmãos, que ainda esse instinto que todos nós temos, porque nós viemos lá, do átomo ao arcanjo, né? Tá lá no livro dos Espíritos. Então, nós temos instinto ainda. Por que ainda tem guerra? É instinto primitivos? Toma lá da cá. O que eu vou ganhar com isso? Eu não faço desapegado ainda, né? Então, para isso, nós precisamos reflexionar sempre esses ensinamentos. Então, o Espiritismo sanciona, pelo exemplo, a teoria, mostrando-nos a posição de grandes, olha só,
Os espíritos nos explicam que de grandes no mundo dos espíritos é o que eram pequenos aqui na Terra. Como? Que fizeram o bem. Chico Xavier, Teresa de Calcutá, muitos, mas nós já fizemos. Nós já estamos aqui porque estamos já alicerçados a esses ensinamentos. Sabemos que já não existe a morte, que vamos continuar e eu preciso a caminho me corrigir. Eu estou a caminho, porque todos nós daqui a pouco vamos desencarnar. Mas eu preciso me posicionar melhor a cada feito que eu faço, onde quer que eu vá. Então ele diz, né? O Espiritismo sanciona pelo exemplo, a teoria mostrando-nos na posição de grandes do mundo, dos espíritos, o que eram pequenos na Terra. E bem pequenos. Muitas vezes os que na Terra eram maiores e os mais poderosos. E que os primeiros, ao morrerem, levaram consigo aquilo que faz a verdadeira grandeza no céu, que não se perde nunca, que são as virtudes. E nós já sabemos o que é virtude. Ser tolerante, benevolente, caridoso, né? E tudo isso é virtude. E aqui no Livro dos Espíritos, eu vou ler para vocês a questão 893. As virtudes e os vícios, porque nós temos muito vícios ainda. Mas olha só o que eles perguntam para os espíritos da verdade. Qual a maior e meritória virtude? Ele diz que são todas. Todas. Todas virtudes são meritórias. Por quê? Todas indicam o bem. Você cresce como pessoa. Os vícios, você paralisa. As paixões. Isso quer dizer então que é coisa da matéria? É. E a gente é presa a essas coisas. Não, tá tão bom o que eu faço. O meu lazer, eu preciso. Eu trabalho, eu preciso. Mas isso se torna, às vezes, vícios. Que nós achamos que é normal. Então, a gente vê o quanto é importante desprendermos, desapegar coisas que nós repetimos, porque todos nós somos alunos repetentes. E voltamos na mesma condição do que eu fiz no passado. E eu torno a fazer. Aí a gente pensa assim, meu Deus, ela é consoladora porque ela está nos dando um alerta. Os espíritos, não repete na hora do sono. O nosso anjo protetor pega nossas mãos. Tu viu o que tu está fazendo? De novo, olha só, mas eu não consigo. Aí a gente diz assim, é patológico já está em mim, a carne é fraca. Eu não tenho mais força. Quem é fraco é o espírito, não é a carne. Esse corpo aqui, ele faz. Nós estamos aqui para fazer, né? Ação. Mas essa ação é de prazeres ainda. São essas paixões que você fica patinando, demorando. Aí depois a gente diz, não fui merecedora. Por que eu não fui? Mas somos nós mesmos o artífice das nossas ações, do que nós fizemos. Mas eu fui porque eu fui na vibe dele. Ele até convida. Porque são as pegadinhas. Mas amigos. Tão bom ter amigos. Jesus teve amigos. Pedro negou 3 vezes. Judas, antes de dizer para os ladrões, deu um beijo nele e depois entregou para os ladrões. E outras coisas que o Evangelho nos fala. Então, amigos, temos que ter sim, amigos espirituais. Nós temos que nos esforçar aqui,
Por isso a escola da vida, a encarnação, é na matéria. E por isso que às vezes também a gente sucumbe. Não fiz. Calma, você vai ter chance de fazer novamente, tá? Então, esse é o propósito de buscarmos esses ensinamentos. Não somos anjos. As crianças não são anjos, são espíritos. Esse livro é lindo. Nossos filhos são espíritos. É maravilhoso, ele já traz a sua bagagem e precisamos ajudar, né? Então, as virtudes é o que levamos. Ao passo que os outros tiveram de deixar aqui os que lhes constituía a grandeza terrena, que se não leva para outra vida, é o quê? A riqueza, os títulos, a glória, a nobreza do nascimento. Eu nasci em mansão, tive tudo, berço de ouro. Tive tudo, mas isso aqui você não leva. Nada mais possuindo, senão isso chegam ao outro mundo privado de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as próprias roupas. Conservaram apenas o orgulho, que mais humilhante lhes torna a nova posição. Porquanto veem colocados acima de si, resplandecente de glórias, o que eles na terra espezinharam. Então não vamos... Tipo assim, ó, cuspir no prato que você come. E muito nós fizemos isso. Eu não quero isso. Mas como que você não quer? Isso foi dado você a esse momento. E renegamos. Eu preciso outra coisa. Então, isso também nós temos que avaliar que não é humildade. É orgulho, sim. Aí quando a gente quer aquilo lá, não, você não foi merecedor. Lembra que aquilo que foi colocado para você, que podia ser um manjar, e você não quis? Então nós negamos, sim, muitas vezes. Pedro negou 3 vezes Jesus. E olha que às vezes a gente insiste, olha, oportunidade, vai, tenha força. Não é para mim. Né? Temos que entender. Então, meus irmãos, vamos atentar para o que diz o apóstolo, vamos vigiar a nossa conduta mental. Então, tudo que reportamos aqui, sempre os ensinamentos, é nós como verdadeiros cristãos, que já estamos aqui apostos para fazer melhor, né? Porque a gente sabe que Jesus é o modelo e guia. Que os mas tem tantas interpretações dos ensinamentos dele? Sim, muitas. E às vezes até equivocado. Em nome de Jesus, eu faço guerra. Então vem que precisamos ter exemplo, dar exemplo, e é fazendo, né? Fazendo o bem. Então o Espiritismo aponta-nos outra aplicação do mesmo princípio nas encarnações sucessivas. Como falamos, vamos ter várias oportunidades. Mas vamos sair hoje daqui mais propostos a nós mesmos. Reivindicar o quê? Reivindicar nós mesmos. Eu não quero mais fazer isso. Eu tenho que fazer outro jeitinho. Colocar esse orgulho de lado. Às vezes a gente bate naquela tecla, tudo pelo orgulho. Não quer dar o braço a torcer, né? E isso é tão insignificante, porque eu passo... já estamos em 2024, o tempo está passando rápido, né? E parece que a minha vida não anda. A gente diz isso. É porque os nossos atos estão devagar, porque eu estou me ocupando, que é outra parte maravilhosa, as ocupações dos espíritos. O que é que nós nos ocupamos? Com banquete, que lá eu vou proporcionar alegria, festividade. Mas que objetivo foi aquilo ali? O que tu vai levar? Só me cansou aquele momento. No outro dia me acordei com uma dor de cabeça que eu não consegui nem trabalhar. Tiramos isso de lado. Mas eu precisava de um lazer. Quando é que estamos dentro, observando essas energias maravilhosas, que retira de nós, porque com certeza vamos sair daqui melhores, mais leve.
mas daqui a pouco eu volto a fazer. E olha, a ciência já diz que os neurônios não são mortos, não. O nosso cérebro é cheio de coisas. É nós que botamos lixo e vamos botando. Mas a limpeza é feita, como ele diz aqui, né? A limpeza mental. Muita gente na reencarnação marcha com um passo certo para a vitória, mas quando sofre a sedução de um amigo, dana-se de marchar com um passo errado. Então tomamos cuidado, tá? Mas pode acontecer também espíritos que aqui se infiltram, falando em nome de Jesus, e nós com todo o orgulho, todo inflado, escuta essas intuições e vai na vibe, às vezes até desarmonizar o grupo que está tranquilo, que é de tanto tempo, que já teve aquela harmonia, mas vem um estudioso que sabe de tudo, atualizado demais. Não vem, nós precisamos de estudiosos com fervor. E avacalha tudo e faz aquela bagunça. Estamos nessa transição. Tomemos cuidado, né? Então, ele aponta isso, mediante as quais que numa existência ocuparam as elevadas posições, descem em existência seguinte, as mais ínfimas condições, desde que o tenham dominado o orgulho e a ambição. Então sabemos que uma encarnação, a outra, não é igual à anterior, mas é para que evoluímos. Então tudo que nós estamos vivendo, nós já tivemos em casas de oração, todos nós, já escutamos Jesus e voltamos para esclarecermos cada vez mais. Então repetimos, né? Então vamos saudarmos a nós mesmos por essas oportunidades. Dar glória a Deus por essas oportunidades. Para que a gente possa voltar sempre a essa casa de oração com essa ânsia. Não ansiedade, porque é a doença que está no momento. Por quê? É porque nós temos já compromissos para resolver, não estamos conseguindo resolver, essa ansiedade queremos que chegue, eu tenho que fazer e está complicado porque não tem uma tranquilidade, por isso os ensinamentos nos faz tranquilo para fazer o que temos para fazer, porque o espírito já tem a sua programação. E ele com aquela ânsia de fazer, isso aí às vezes se torna, né, ruim para a própria pessoa, porque o corpo fica doente. Então, né, isso nós estamos estudando, avaliando, a ansiedade está atrapalhando em criança, em jovem e adulto e até no idoso. Porque tem idosos estão acabando o casamento, mas idoso querendo se separar, Então várias coisas que estão acontecendo devido às infiltrações e à boa conduta que nós temos que seguir, né? Buscarmos esse momento. Então sempre agradeço a Jesus por nos proporcionar esses ensinamentos que é de grande valia a todos nós e que sempre, meus irmãos, possamos escutar aquela voz íntima de dentro de nós, porque todos nós temos a intuição. Porque quando elevamos o nosso pensamento, a intuição vem, nos acalma, dá uma tranquilidade, né? Por isso orarmos para as crianças, ter leituras boas para elas, porque torna um ambiente muito melhor dentro do lar, nosso trabalho. Quando a gente está ali em tarefas que temos que resolver, situações, se retire um pouco. Faça sua meditação. Somos médium em tudo quanto é lugar. Não é só na mesa mediúnica ou na tribuna fazendo uma prece ou no atendimento fraterno. Somos médium 24 horas e até a hora de dormir. Porque essas energias são trocadas e os amigos espirituais, os protetores, nos ajudam a avaliar
né? Então temos que ter humildade. É essa palavrinha que nos dá esse alento de sabermos orar, conversar com Deus, né? Então a gente vai levar essa mensagem, todos nós, as crianças que aqui também vêm, vêm, buscando até trazer alegria para nós e buscar também esses ensinamentos, os jovens. Então a gente vai sempre contribuir muito, muito. Vocês sempre contribuem, todos nós juntos. Então agradeço, obrigada pelos olhares, que sempre é muito confortante e que a gente possa sempre trabalhar, né, com muita fé e coragem e voltar outra vez que precisa. Que assim seja.